Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreva no canal e compartilhe. Vamos espalhar conhecimento! E saiu o concurso da Prefeitura da Estância Turística de Salto, tá bom? Saíram apenas os cargos para educação, o da saúde ainda não saiu, tá bom? Vai sair no futuro, beleza? Mas temos diversos cargos da educação, tanto de nível médio quanto de nível superior, então segue aí que eu vou falar tudo hoje. Então eu vou falar os cargos, vale alimentação, vou comentar sobre as provas anteriores da SH Dias, que também é da IGCS, tá? É a mesma banca. Como estudar, data da prova, tá? E a dica suprema que é, se possível, faça mais de um cargo, beleza? Então vamos começar a análise aqui do edital, vou falar sobre tudo. Tem alguma dúvida específica? Comenta embaixo aí, beleza? Que depois eu vou responder com calma, tranquilo? Também nós temos o grupo do WhatsApp. Então nós temos o grupo tanto para cargos gerais quanto para cargos da educação, ou seja, PEB, coordenador, diretor, tá? Esses cargos mais específicos podem entrar no grupo da educação, beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui que eu vou contar para vocês é que esse concurso ele terá validade de 2 anos, tá bom? Prorrogável por mais 2, então é uma coisa boa, tá? E isso aqui é concurso mesmo, não é processo seletivo, tá? Ele pode chamar, né, em até 2 anos e pode se prorrogar até 4 anos, beleza? Mas é concurso. Tem estabilidade? Tem estabilidade, sim, tá bom? Não fica com esse medo, não. Vamos lá. Então, novidade para o concurso de salto que teve desse ano, que é as cotas de afrodescendente. Então, se você é negro ou pardo, se inscreva pelas cotas. Não deixa de se inscrever pelas cotas se você for pardo e negro, beleza? É novidade desse ano. Também o mesmo vale, né? Se você for PCD, se inscreva para PCD. Tranquilo? Isso ajuda demais, vocês não têm noção. Então, façam isso, claro, se você tiver o perfil, tá? Não vai também inventar história também, não. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui pelo queridíssimo que vai lotar nesse concurso aqui, que vai ser o cargo de auxiliar administrativo. No último concurso, teve próximo de 3.000 inscritos e chamou 200 e uns quebradinho, tá bom? Eu sei exatamente, eu tenho esse valor exato de cada cargo, eu só preciso pesquisar no Diário Oficial. Então, se você quiser assim, professor, quanto que acertou o cara de auxiliar administrativo e até que número chamou no concurso de 2022? Comenta embaixo que aí com o tempo eu vou pesquisando lá no Diário Oficial e vou responder vocês aqui embaixo, tá bom? Então, quiser saber o número exato, só perguntar que eu vou responder, tá? Nessa análise eu vou colocar o número mais ou menos que eu lembro da minha cabeça, mas ele pode não estar tão exato, beleza? Então, auxiliar administrativo também tem novidade nesse ano, porque esse ano teremos conteúdo de informática. Então ele vai cair português, matemática e informática, mas isso eu vou mostrar depois, tá? Vou mostrar depois. O salário é R$ 2.404,60. A jornada é 220, mas se eu não estou enganado, me corrija nos comentários se estiver enganado. Eu acho que eles trabalham mesmo 40 horas semanais, mas não sei. Bom, o valor da inscrição, 24,35, que estranho, não número tão quebrado, não? Mas tá baratinho, né? Não tá caro, não tem como falar que tá caro isso. Bom, inspetor de alunos, tá? Se a pessoa quiser, ela pode fazer 2 cargos, tá? Eu vou mostrar depois a tabelinha de quais cargos, quais são os horários e a data da prova, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, então tem inspetor de aluno, agora inspetor de aluno não tem novidade, português e matemática, bem tranquilo, tem bastante vaga, tá? Então, inspetor de alunos, se eu fosse chutar, eu acho que vai chamar pelo menos umas 40 pessoas. Já auxiliar administrativo, pelo menos umas 100, por mais que talvez umas 150 eles acabem chamando. Talvez até mais, tá? Mas vamos pé no chão, 100 pessoas, tá? Passou entre os 100, pode ficar feliz que a tendência é você ser chamado uma hora ou outra. Beleza? Agora vamos ao cadastro de reserva. Tudo que tem CR é cadastro de reserva, tá vendo? Então, cadastro de reserva nem sempre chama. Então, tem pessoas que passam em primeiro e não são chamadas por ser cadastro de reserva, tá? Então, no edital de 2022, se quiser que eu também
pesquise, né? Ah, tal pessoa que era cadastro reserva foi chamada ou não? Comenta embaixo aí que com o tempo eu pesquiso e te respondo, tá? Mas já fica com aquela. Tem chance de você não ser chamado, beleza? Olha, secretário de escola. Secretário de escola, para quem não sabe, foi o primeiro concurso que eu prestei quando eu era bem novinho, um jovem gafanhoto. Tá, e eu passei nesse concurso e fui nomeado nesse concurso, fui chamado para esse concurso. Foi meu primeiro concurso, foi o de secretário de escola. Ele é um concurso que tende a ter menos concorrência que o auxiliar administrativo, porém ele chama muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Então, se você está preparado mesmo, presta de secretário de escola, tá? Mas já saiba, você tem que ficar ali entre, vou chutar baixo, eu acho que chama mais, tá? Entre os, sei lá, 7, 8 primeiros, tá bom? Talvez uns 15, uns 15 na oração, talvez entre, beleza? Mas o meu chute vai ser uns 7, 8. E como eu falei, depois eu posso pesquisar exatamente quanto foi que chamou, tá? É assistente de direção, cargo novo, né? Não teve em 2022. Então aqui não tem muito o que correr, vai chamar basicamente o que tem no edital, que é os 32, tá vendo? Então vamos chamar 32 pessoas. O requisito é licenciatura plena em pedagogia e possuir experiência de 2 anos no exercício do magistério. Muita gente tem, acho que muita gente vai querer prestar esse cargo, tá bom? Tem que se preparar bastante, depois a gente vai falar um pouquinho dele também. Tem esse aqui, que é assistente de informática educacional. Muita gente está de olho nesse cargo, por mais que ele seja cadastro de reserva, hein? Então, tem várias pessoas que já falaram que vão prestar esse cargo. Tem o coordenador pedagógico, ó. Tem que ter licenciatura em pedagogia e possuir pelo menos 3 anos, tá? Então, é outro cargo aqui que várias pessoas querem, né? Então, muitas pessoas já comentaram que tem interesse. E agora vamos para um dos concursos mais difíceis desse edital, né? Os mais complicados desse edital aqui, que é o de diretor de escola, tá? Diretor de escola possivelmente só será 15, só serão 15 chamados, pelo menos, assim, 15 mesmo. Eu acho que muito difícil ser chamado mais, tá? E a concorrência vai ser um pouco grande, tá? Então, se você vai prestar para diretor de escola, estuda, porque eu conheço gente que está estudando desde o começo de dezembro e está estudando todos os dias, várias e várias horas, tá? Então, assim, vai precisar desse cargo? Estuda. Foco, que não tá fácil, tá? Bom, psicologia educacional, psicólogo educacional, né? Eu acho que não vai chamar tanto, tá? Então, meu chute vai ser, sei lá, uns 5, beleza? Porque psicologia tende a ter uma concorrência grande. Tá igual fisioterapia, também tende a ter uma concorrência grande. Mas não tem fisioterapia aqui, tá? Só foi um exemplo. Aqui nós temos algumas pessoas que também têm interesse de prestar esse concurso aqui, tá? Que precisa de pedagogia e uma pós-graduação, tá vendo? Então, tem lugares que oferecem essa pós-graduação aqui válida, reconhecida pelo MEC e tal, que você termina em 3 ou 4 meses, mais ou menos. Então, muita gente tem essa pós aí, tá bom? Quem quiser saber dessa pós aí, comenta embaixo, que eu não vou falar no vídeo, que eu não vou dar publicidade de graça aqui o pessoal, tá bom? É mais para ajudar mesmo. Vamos ver aqui. Supervisor de educação. Esse aqui, eu tenho um amigo que ele é supervisor de educação. Os requisitos aqui são complicados, né? Então, você tem que ter 10 anos ou 5 anos. Então, assim, é um negócio puxado. Então, eu acho que não vai ter, assim, tanta concorrência, assim. Acho que não, tá? Porém, chama pouquinho. Então, é um cargo também extremamente difícil de passar. Não por conta da extrema concorrência, mas porque chama pouco. Beleza? E vamos aqui pro queridinho, que se não for o top 1, vai ser o top 2 mais concorrido desse edital, com certeza, tá? Que é o PEB 1. PEB 1. Que no ano passado não, 2022, teve o último concurso, deve ter chamado, sei lá, umas 240 pessoas, eu acho. Tá bom? Então, eu chuto que se você ficar entre os 100, já tá tranquilo. Eu acho que você vai acabar entrando uma hora ou outra. Beleza? Bom, e como que funciona essa questão de salário e coisa do tipo?
O que eu vou falar agora foi o que me passaram, tá bom? Eu não vi, que eu não sou PEB. Então, parece que se você tiver uma pós-lato sensu, seja essa de 3 meses ou algo parecido, o salário chega próximo, assim, aproximadamente, 4.900 por período, tá bom? E muita gente consegue dobrar lá. Eu não sei se sempre consegue essa dobra e etc, etc. Então, se dobra, eu imagino que faz 4.900 vezes 2. Belezinha? Então, é um cargo muito legal, assim, né? Tem o Vale Alimentação que ajuda também, que eu vou comentar daqui a pouco. Se você começar a estudar agora pro PEB, você consegue entrar. Você vai ficar entre os primeiros? Não vai. Só que se você ficar entre os 100, possivelmente eles vão te chamar uma hora ou outra, tá bom? Então, não lute pra você ficar em primeiro. Já vai pensando ali, ó, que você vai ficar entre os 100. Se ficou entre os 100, você vai conseguir entrar, tá bom? Para quem já estava estudando antes, né, de sair o edital, aí com certeza você tem chance de ficar entre os primeiros, beleza? Mas tranquilo. Bom, então aqui nós temos uma leva de cargos que tem cadastro de reserva, que como eu falei, pode chamar, pode não chamar, né? Então, administração, possivelmente, é para dar aula no técnico em contabilidade, tá? Então, cadastro de reserva. Temos o Arts. Arts eu não lembro quanto que chamou da última vez, então eu vou chutar uns 5 aqui, tá? Que vão chamar, sei lá, 5 pessoas, tá? Para Arts. E os outros aqui já são complicados de chutar, porque são todos CR, tá vendo? Ó, cadastro de reserva. Então, pode não chamar ninguém. Isso complica, tá? Educação física, se eu não estou enganado, chamou ou 10 ou 15 no último concurso que teve em 2022, mas eu também não lembro. Tem que ir lá pesquisar também, tá vendo? Mas é um concurso legal, assim. Eu vou ver, eu vou explicar sobre os PEB depois. Calma aí. Ó, aí tem a parte estatística, imagino também para dar aula no técnico de contabilidade. Professor de geografia aqui, eu creio que já seja, né, para a parte do SEMOS, né, Fundamental 2. História também, creio que seja para o SEMOS, né, Fundamental 2. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o de informática, que se eu não tenho nada, foi um amigo meu que passou da última vez e eu acho que ele não foi chamado. Depois tem que pesquisar também o nome dele lá no Diário Oficial. Deixa eu ver, aqui nós temos inglês, língua portuguesa, matemática financeira. Muito bom. Então aqui só tem uns detalhes e vamos... Antes de eu falar dos benefícios, só deixa eu citar uma outra coisa que o pessoal ficou com dúvida, que é 2 minutos aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse cargo em específico, você precisa ter ensino superior em informática com uma segunda graduação em educação. Exemplo, quer ver exemplo? Análise de sistemas e depois a pessoa fez pedagogia. Ela tem 2 graduações, tá vendo? Uma em informática, outra na área da educação. Ela pode prestar esse cargo. Ou se não, ela fez análise de sistemas ou aquela pós de 3 meses EAD. Então ela já pode prestar esse cargo, entendeu? Só porque o pessoal tem dúvida com relação a esse cargo, tá? E lembrando, né, que o pode prestar, na verdade você pode prestar, mesmo sem ser diploma, você pode prestar. Você tem que mostrar o seu diploma e coisas do tipo, os requisitos, quando você for chamado para trabalhar. Beleza, pessoal? Só aí. Então agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar do cartão de alimentação, que é no valor de R$ 669,96 tá? Então, valor legalzinho. Tem umas prefeituras que pagam mais, claro, mas assim, ruim não tá bom? Tá aceitável, tá? Nós temos aqui o Vale Transporte, que na minha época, há muitos anos, era um cartão de ônibus do Nardelli, que agora é o SOU, né? E aí eles descontavam uma porcentagem do salário e aí a gente poderia utilizar esse cartão de ônibus ali. Atualmente eu não sei como tá, mas se alguém quiser comentar embaixo aí, eu tiver dúvida perguntando, a gente descobre, beleza? Vamos lá. Porque tem muita gente que com certeza não é de Salto, às vezes é de Itu, Indaiatuba, também quer saber se paga o intermunicipal, como que funciona isso, né? Pergunta aí embaixo aí que a gente acaba respondendo uma hora ou outra, que eu vou perguntar pro pessoal do grupo lá depois. Bom, então vamos lá.
O cargo inspetor de aluno vai ter uma avaliação psicológica, tá bom? Essa avaliação psicológica, ela meio que parece com aquela de quando a gente vai tirar carta, sabe? Que tem que desenhar uns pauzinhos, esse tipo de coisa. Se reprova ou não, eu não sei. A minha irmã passou. Isso eu sei. Então, eu acho que é tranquilo passar, mas eu nunca fiz essa avaliação psicológica. Só a minha irmã que já fez e ela passou. Inclusive, ela é inspetora de aluno atualmente. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui. Então, aqui, período das inscrições, tá? Então, vão das 8 da manhã, né? Do dia de hoje. Até as 16 horas do dia 16 de março. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Não façam a inscrição hoje. Façam lá para sábado. Leiam o edital inteiro, tá bom? Tem tempo. Não esquenta a cabeça. Não vai fazer, tipo, no dia 16 de março. Não. Mas se você fizer dentro do mês de fevereiro, já tá tranquilo, tá? Mesmo que dê erro no boleto ou qualquer coisa, tem 15 dias para você pagar, então tá tranquilaço, tá? Não esquenta com isso. Nada de desespero. Como eu faço a minha inscrição e não sei o que, não sei o que. Analisa o cargo. Às vezes você pode prestar mais de um cargo. E por que é bom você prestar mais de um cargo? Porque você consegue estudar basicamente para 2 provas ao mesmo tempo. Então você tem 2 chances. Vai que você deu um azar do cão e aí numa prova você falou, putz, mas caiu tudo que eu não estudei. E na outra você fala, agora essa aqui caiu tudo que eu sei. Né? Isso acontece, você sabe que isso acontece. Bom, então vamos lá, vamos ver o que mais tem de bom aqui nesse edital. Vocês estão vendo? Eu separei de amarelo bonitinho aqui para vocês várias coisas interessantes. Então aqui são os períodos, tá? Então vocês têm que escolher, né? Se vocês quiserem, claro. Um cargo do período 1 e outro cargo do período 2 para prestar. Geralmente são no mesmo dia, tá? E nem sempre o período 1 é de manhã e o período 2 é à tarde. Mas que são em períodos diferentes, isso é uma certeza. Então pode escolher tranquilamente qualquer cargo do período 1 e qualquer cargo do período 2, que aí você vai prestar em horários diferentes. Beleza? Tranquilinho? E aqui eu acho que a maioria, tá bom? Comenta se é você. Na verdade, comenta que cargo vocês vão prestar, que eu tô curioso aí. Então comenta o cargo aí. Então, ó, eu tenho certeza que a maioria aqui, no primeiro período, vai prestar auxiliar administrativo. Para quem tem só ensino médio, né? Para quem tem superior, é praticamente certeza que vai ser o PEB 1. A grande maioria. Tem exceções, etc, etc. Mas eu acho que a grande maioria vai ser PEB 1 e auxiliar administrativo aqui. E aqui no período 2, eu acho que a grande maioria do povo vai prestar para inspetor de aluno. Em segundo lugar aqui, eu acredito que seja secretário de escola, tá? Mas esse aqui, já não sei, porque tem a parte de coordenação, que às vezes tem bastante, eu não sei qual que vai ser a concorrência aqui, tá bom? Mas eu acho que o que vai liderar aqui vai ser inspetor de aluno, já que não teve o cargo de ADI, né? Vocês ficaram com saudades do cargo de ADI, né? Muita gente gosta desse cargo. Também é triste não ter desse ano. Não sei por que não teve. Bom, aqui nós temos a inscrição da pessoa com deficiência, ou seja, o PCD, tá bom? Então, se você é PCD, use a cota de PCD. Aí você vai ler aqui, tem um monte de coisa aqui para você ler que eu não vou ficar lendo no vídeo, tá bom? Então, lê bonitinho aí o PCD para você pegar a cota. Porque um PCD, ele tem 10% das vagas reservadas, 10%. Então, se você vai prestar, é PCD? Coloca PCD. Ah, mas, professor, eu olhei lá no meu PCD, vou mostrar. Ah, mas eu olhei lá no meu negocinho aqui, não tem um risquinho, não tem nada. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, você vai pegar aqui, ó, educação física, ó, tá vendo? Ah, professor, mas educação física tem um risquinho? Mesmo assim, você coloca PCD. Por quê? Porque se você tem o laudo PCD, coisas PCD, vamos supor que a lista corre, tá? Chamou 10%, 10 pessoas. Se chamou 10 pessoas que não são PCD, logo uma pessoa vai ter que ser chamada PCD, porque é 10% das vagas. Entendeu? Então, mesmo que não tenha, coloca. Tá bom?
Então, fiquei com preguiça. Não, coloque, é muito importante. Vocês não têm noção do quanto é importante utilizar as cotas. Claro, quando tem direito, não vai enrolar também, senão o pessoal pega aí também, tá bom? Então vão ser 10%, então ser uma quantidade boa até, né, de candidatos aprovados para as cotas, tá? Inclusive, eles explicam, sabe o que eu tentei explicar aqui nesse trecho? Ele explica aqui bonitinho, mas aqui é muito texto, tá? E aí você tem que enviar o laudo em PDF e tal, mas aí essa parte aí vocês dão uma olhada aí, que é muito texto aqui para mostrar no vídeo. Belezinha, gente? Aí tem a parte de atendimento especial, caso você precise, papapá. Outra coisa agora. Inscrição como negro ou afrodescendente, ou seja, pardo e negro. Se você é pardo ou negro, use as cotas, porque 20% de todas as vagas vão ser para pardo e negro, 20%, beleza? Mesma coisa. Mas meu cargo tem um risquinho, não importa. Coloca cota, beleza? Porque é o mesmo caso lá do PCD. Se chamou uma quantidade de gente, vai ter que chamar um cara da cota, beleza? E você sabe que o concurso de prefeitura, a lista corre. Não dá pra você ficar travado só no número do edital, beleza? Então não tem essa, usa cota. Cota, pode usar cota, usa cota, tá? E aqui tá aqui, né? Quem que se considera negro, pardo, tal. Aí tem que enviar no ato, ó lá. Aí tem tudo explicando, né? Como que você concorre e tal. Vocês vão dar uma lida. Belezinha? Deve ter uma burocracia pequena ali, mas tá tranquilo. Para quem é doador de medula óssea ou doador regular de sangue, não vai pagar a inscrição se você fizer ela até o dia 13 de fevereiro, beleza? Então eu falo, não tenha pressa pra fazer inscrição, não sei o quê. Exceto se você for doador de medula óssea ou doador regular de sangue. Porque aí você pode pedir a isenção da taxa. Beleza? E é um ou outro, ó. Tá vendo? Ó? Um ou outro, ó. Tranquilo? Então, aí depois você dá uma lida aí como que faz também para você pegar a isenção. Tá tudo aí no edital bonitão. Beleza? Bom, e a prova? A prova vai ser no dia 12 de abril, um domingo. Então tem assim aproximadamente aí uns 60 dias para estudar para a prova, o que para uma prova desse nível não é muito tempo, tá? Então se você está vendo esse vídeo hoje, estude hoje porque o seu concorrente já está estudando desde dezembro, tá bom? Então é o quanto antes, corre, tá? Beleza, aí até aqui falando da quando vai ser a data. Outra coisa importante, mas isso aí vocês anotam em algum canto aí que isso é muito importante. O documento tem que ser na forma física, tá? Nada de aplicativo digital, foto ou qualquer coisa do tipo. Não pode. Documento físico, tá bom? Físico, não esqueçam. A SH Dias não deixa entrar, mas nem com oração, tá? Se a pessoa não apresentar o documento físico, o pessoal chega lá com RG digital, essas coisas, eles não deixam fazer a prova, eles mandam embora. Beleza? Então não esquece disso, é muito importante. E eu tô frisando bastante porque isso acontece em todo o concurso da SH Dias. É uma beleza, tá? Então na prova você pode usar caneta azul ou preta, lápis e borracha. Então eu recomendo fortemente que você use o lápis e a borracha para você ir eliminando as alternativas, tá? Igual eu faço nos meus vídeos, tá? E você vai eliminar com o lápis, igual eu faço nos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu tenho um monte de vídeo aí de português, matemática e informática e vou fazer mais, tá bom? Então, veja meus vídeos aí, tem muita coisa aí para resolver, tá? Então, tá aqui, né? O próprio edital tá falando, não, digital não, documento digital não, esquece documento digital. Então, já sabe, sem documento digital. Beleza, a prova tem duração de 3 horas, que é um tempo tranquilo para fazer a prova de nível médio, tá? Prova de PEB tende a ter muito texto. Então, assim, tem que ter uma paciência de Jó, porque eles vão botar texto em toda a prova, assim. Eles vão pegar a prova e vai ter muito texto. Agora, parte de ensino médio tá tranquilo, que aí não tem muito texto, aí tá tranquilaço. Beleza? Então tá mais de boas aí. Agora, ó, a prova objetiva ela vai valer de 0 a 100 pontos, mas não esquenta muito com isso. Por quê? Tudo vale o mesmo ponto.
Então não tem isso de específica vale mais, português vale mais. Não, não tem isso. Tudo vale igual, tá? Então não esquenta muita cabeça com esse negócio de ponto, não. Então quem vai entrar basicamente é quem acertou mais questões, beleza? Quem pode ligar um pouquinho para a parte de ponto é a parte dos professores, porque eles ganham um pontinho a mais se eles enviarem os títulos, que eu vou falar agora para quem é professor, né? Então, se você tem título, que é a pós-lato sensu, vulgo especialização, né? Ou tem mestrado ou tem doutorado, você ganha um pontinho a mais, assim, mas é uns pontinhos de nada a mais, só que eles podem fazer diferença. Então, vocês vão enviar, sim, esses pontinhos se você tiver. Beleza? Eles podem fazer diferença. Então, envie. Então, quer ver? Então, nós temos aqui, ó, você tem que pegar frente e verso, né, do seu diploma e do seu histórico escolar. E na hora que vocês fizerem a inscrição lá para professor, é para professor isso, tá, gente? Não é para todos os cargos, não. É professor, tá? Professor, vocês vão enviar os pontos lá. Então, vamos supor, ó, se você tiver um doutorado, vai ganhar 5 pontos. Tiver um mestrado, 3 pontos. E tiver uma especialização, né? Em nível na área de educação, também não é aleatório assim, ó, tá vendo? Ó, você vai ganhar 2 pontos, beleza? Então isso assim, é pouquinho? Só que não custa nada enviar, tá? Então como não custa nada enviar, envie para você ter uns pontinhos a mais, beleza? E não esqueça, tem que enviar o diploma e o histórico escolar. E você tem que colocar num único arquivo, você tem que unir todos os PDFs bonitinho, tá vendo? E você envia lá no sistema. Tem os detalhes aqui no edital, aqui, como eu sempre falo, né? Muito texto, né? Ele tá explicando. Envia no último negócio, não sei o quê. Beleza. E agora vamos falar do gabarito. Nossa, eu nem falei como estudar ainda. Vamos falar, mas logo eu vou falar. Ó, temos aqui o gabarito. Então, o gabarito, geralmente, ele sai no mesmo dia, às 18 horas. Geralmente, então, possivelmente, o gabarito vai sair dia 12 de abril, às 18 horas, tá? Aí você já confere, e aí você vai ter 48 horas para entrar com recurso, beleza? Com recurso. Tem uma questão falando, não, essa banca corrigiu errado. É aí que você vai ter que fazer, entrar com recurso. No caso, não é corrigiu, né? Fez uma questão errada, né? Eu acho que essa questão aqui tá com a resposta errada. Aí você entra com recurso para eles anularem ou mudarem a alternativa. Beleza? E já vão adiantando aqui. E a classificação? Quando que vai sair a classificação? Porque você sabe que não tem cronograma nessa HDIS, né? Então, geralmente, tá? Sai de 15 a 30 dias após o envio dos recursos. Beleza? Então, mais ou menos ali uns 15 a 30 dias depois do dia 15 de abril. Tá? Então, já sabe mais ou menos quando vai sair o resultado, que eu sei que o pessoal adora ficar perguntando. Quando vai ser o resultado? Quando vai ser o resultado? Pronto, já sabe. Tá? Nem a própria SHD sabe. Ela coloca isso em vários lugares, de 15 a 30 dias após sair os recursos. Beleza? Bom, aí aqui só tá falando da parte dos títulos e papapá, tá vendo, ó? Dá uns pontinhos a mais. Então, na dúvida, assim, tem os títulos e tal, envia. Mas é uns pontinhos. Não é assim, uau, quanto ponto. Tá, aqui tá falando do recurso, papapá, com antecedência, que não sei o quê. E vamos ver se a gente vai pra parte de estudo, que essa parte é importante. Vamos falar da parte da convocação, verdade. E como que é convocado isso aqui? Eu não sei se o pessoal ainda faz isso, mas geralmente eles enviam um telegrama e ligam. Não sei se eles enviam o telegrama ainda. Mas, de qualquer forma, lá no site do RH da prefeitura, eles colocam a convocação. Beleza? E aí você tem 2 dias úteis para levar toda a documentação, toda a papelada para assumir a vaga, tá? Só que isso, claro, é depois de sair o resultado do concurso, ser homologado e coisa do tipo. Você tem 2 dias lá para enviar a papelada toda para assumir o cargo. Aí você vai fazer exame médico e esse tipo de coisa da vida aí. Beleza? E aqui, a Prefeitura de Salto, ela é CLT. E a galera tem muito medo do CLT. Mas não tenha em Salto. Por quê? Porque em Salto tem estabilidade, tá? Então, é um CLT que tem, sim, estabilidade. Eu conheço gente, tá 20 anos na prefeitura para mais. Então, relaxa, tá? Então, CLT de Salto tem estabilidade e tem FGTS. Então, ele só fica com a parte boa da história, tá? Então, pode prestar sem medo o concurso para Salto.
Beleza? Fica tranquilo. Ah, mas em outro lugar. É outro lugar. Salto é assim, tá? Salto é tranquilaço. O pessoal, inclusive, que trabalha, eles ficam felizes por ser CLT. Eles não querem estatutário nem coração, porque eles têm FGTS, entendeu? Então eles têm FGTS, tem estabilidade, então tá todo mundo feliz, todo mundo tá contente. Então eles gostam muito disso. Beleza. Deixa eu ver. Ah, aqui é o prazo, né, que eu falei, que sai lá no site do não sei o que, da prefeitura. Nossa, deixa eu ver o que tem que estudar. Ah, isso aqui, ó, tá vendo? O próprio edital fala. Não fica comprando apostila e essas coisas que a galera vende. Não faz isso, tá? Segue o roteiro de estudo, tá bom? Pra quem vai disputar um cargo que, assim que eu falei, que é muito concorrido, mesmo seguindo um cronograma rígido de estudo, agora vai ser difícil passar, tá? Por exemplo, o diretor, vai ser complicado passar, tá bom? Mas para os outros cargos que eu falei, pode ficar entre os 100, coisa do tipo, começando agora, tá tranquilo, ainda dá para passar. Beleza? Seguindo esse roteiro que eu vou passar para vocês. Bom, aqui é o que os cargos fazem, né? Auxiliar administrativo, vou pular tudo isso aqui, que a gente vai do que vai cair mesmo, que é o que vocês querem saber, né? Como a gente vai estudar. Então aqui nós temos os programas da prova. Então aqui nós temos auxiliar administrativo, que é o cargo que vai ter mais gente, mais concorrência, que é uma beleza. Bom, primeira coisa, vocês vão ter que fazer todas, eu disse todas, tá? As provas anteriores da SH Dias e IGCS, tá? De português e matemática. Lembrando que para PEB 1, diretor e outros não cai matemática. Eu vou falando cargo por cargo, beleza? Então vamos falar para o auxiliar administrativo. Então façam todas as provas anteriores de português e matemática e todas que tem informática. Todas. Ah, mas a prova é de, sei lá, Paranapanema. Você vai fazer, porque é da mesma banca, entendeu? Tem que ser da mesma banca. Tem que ser da SH Dias ou da IGCS. O nome da cidade não importa. O nome do cargo não importa. Ah, mas essa prova aqui que eu tô vendo é de, sei lá, eletricista. E o meu cargo é auxiliar administrativo. Se na prova de eletricista tem português, tem matemática, você vai estudar aquela prova. Entendeu? Nome do cargo não importa, não importa. Então não fica pedindo assim: ah, professor, você tem prova de auxiliar administrativo? Não, não importa, tá bom? Tô frisando bastante, porque o pessoal sempre pergunta isso, tá? E vocês vão estudar da mais recente para a mais antiga. Então você pegou a prova de auxiliar administrativo de 2022, você vai estudar por ela? Não. Você vai estudar para a prova mais recente, que é, no caso agora, a de Lençóis Paulista de 2026. Tá? E aonde que vocês vão pegar essa prova? Tem dois lugares, tá? Tem na descrição do grupo do Whats e tem na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar mais de 50 provas anteriores. Eu sempre falo 50 provas, mas eu acho que deve ter mais de 100 provas anteriores, tá? Então vocês vão fazer dessas 50 provas anteriores, todas de português, todas de português, todas de matemática e todas de informática que tiver, tá? Tem questões de informática, eu acho que em Itu, em Itu deve ter algumas provas anteriores de Itu e em algumas provas de Salto de Pirapora e talvez outras cidades também tenham. Beleza? Vamos fazer todas e vocês vão fazer e entender essas provas. Então, por exemplo, caiu uma questão de sujeito simples. Opa, qual que é o tema? Sujeito, não é? Então, agora você vai aprender o que é sujeito simples, composto, oração sem sujeito e coisas do tipo. Deu para entender? Então, caiu prefixo na questão. Indique qual que é o prefixo. Então, logo você vai estudar qual que é o sufixo. Entendeu? Caiu voz ativa. Indique a voz ativa. Então, você também vai estudar o que é uma voz passiva, o que é uma voz reflexiva. Beleza? É assim que você vai estudar. Então, você vai fazer todas as provas. Então, fez todas. Professor, acabei, professor. Eu já fiz as 100 provas, eu já entendi tudo. Tô manjando de tudo de português. Não tem mais nenhuma prova para eu fazer. O que eu vou fazer agora? Sobrou tempo. O que eu vou fazer? Aí você vai pegar
E você vai estudar os itens, tá vendo? Que eu separei. Tá vendo os itens do edital? Porque são os que tendem a cair mais. É o que eles vão cair na prova? Não, tá? Mas eles caem com uma frequência maior. Tem outros que caem aqui que eu não selecionei com uma frequência maior? Sim. Só que aí senão eu ia selecionar tudo. Beleza? Então estudem esses itens aqui que eu selecionei. Aí, professor, mas agora eu já estudei esses, eu já entendi, tá tranquilaço. E agora o que eu vou fazer? Agora você vai estudar os que eu não destaquei, porque eles podem cair também, tá? Então, uma dica. Como que você estuda esses temas, tá? Geralmente, tá? A SH Dias gosta de pegar questões parecidas com o site Toda Matéria, tá? Principalmente na parte de português. Então, joga no Google aí, Toda Matéria, aí, por exemplo, Toda Matéria uso da crase. No Google, dá um enter, pá. Aí você vai lá e você vai ver exemplos, frases, tá vendo? E aí você vai fazer o quê? Pegar um caderninho e vai anotar exemplos e frases, principalmente os exemplos, tá bom? Você vai entender o que está escrito ali, tá? Eles adoram fazer isso, adoram. Principalmente quando é com relação ao uso do que e do se, eles adoram. Então, se você pegar aí, colocar toda a matéria, uso do que, vão ter vários tipos de que. Geralmente, a SH Dias pega essas frases, elas trocam o João pela Maria e bota na prova, entendeu? Aí você vai falar, putz, mas isso aqui tá igual que eu estudei. Exatamente, aí você não vai errar na prova, beleza? Mas lembrando mais uma vez, que é depois de você fazer todas as provas anteriores, entender, não é só fazer, né? No meu canal, como vocês sabem, a gente tem várias correções de português e tal, mas estudar por conta própria, principalmente lá pelo site do Toda Matéria, é muito bom, tá? Vai ajudar muito vocês. A galera geralmente costuma gabaritar a parte de português e a parte de matemática para os cargos que tem matemática, tá? Informática tende a puxar bastante essa banca ultimamente, né? Estou considerando a prova de 2026, que foi a prova de Salto de Pirapora. Bom, então vamos para matemática. E o que é matemática? Matemática, você vai aprender. Imagina que a pessoa não sabe nada de matemática. Ei, professor, não sei nem o que comer no almoço. Não sei nada. Então você vai aprender aí no YouTube da vida a fazer as 4 operações principais: adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? E depois disso, o que você vai fazer? Depois disso, você vai pegar e você vai estudar todas as provas anteriores. Então, o que eu falei, tem mais de 50 provas anteriores. Então, você vai fazer todas as questões. Todas. Vai fazer entender. Por quê? Geralmente, eles perguntam a mesma coisa, só mudam os valores. Entendeu? Então, o raciocínio para você resolver aquela questão costuma ser o mesmo. Então, você vai fazer e entender tudo, beleza? Todas as provas anteriores. E um detalhe aqui que eu não falei do português é que tem o pessoal, por exemplo, do PEB 1, tá? Que tem português. O pessoal do PEB 1 que tem português, ele vai ter que estudar que jeito? PEB 1 ele vai ter que estudar exatamente da mesma forma que eu falei do auxiliar administrativo, porque não tem português de nível superior. Tá? Eu vou mostrar lá o PEB 1 daqui a pouco, e você vai ver que está exatamente aqui. Inclusive até o ensino médio, que eu coloquei aqui de propósito, esse até o ensino médio para vocês verem. Então o PEB 1, ele vai estudar todas as provas anteriores que tem em português, independente do nome do cargo e da cidade, entendeu? Todas as provas. Porque não tem a parte de português de nível superior, tá? Quando é português de nível superior, é letras. E aí entra dentro de conhecimento específico. Beleza? O mesmo serve para matemática. Aqui, professor de matemática não tem a matemática, então não entra nessa história. Tá bom? Mas belezinha. Aí, beleza. Fui lá, professor, entendi todas as coisas e tal. Entendeu tudo? Aí você vai fazer a mesma coisa que eu já falei lá do português. Tudo que eu selecionei aqui, ó, bonitinho, vocês vão estudar bastante, tá?
Eu selecionei tudo? Não, tem várias coisas que caem que eu não selecionei, mas o mais importante eu coloquei aqui, beleza? Então, vocês vão estudar tudo isso aqui, tá? E aí, depois que vocês estudaram tudo que eu destaquei, aí vocês vão estudar tudo que eu não destaquei. Só que para esse cargo, principalmente auxiliar administrativo, não fica desanimado, tá? Português e matemática, se você estudar só a prova anterior, você praticamente gabarita, tá? Então, se você quiser ter um plus, não, eu quero ficar em primeiro, porque eu gosto de ficar em primeiro. Aí você segue o cronograma desse jeito, tá? Mas, para ficar tipo em quinto, terceiro, só com as provas anteriores você já consegue, tá bom? Se você tiver tempo, estuda tudo. Porque aí você mira no primeiro, às vezes não dá certo, você acaba em terceiro, né? Mas não fica desanimado. Professor, eu não tenho muito tempo para estudar, não sei o quê. Eu só consegui fazer todas as provas anteriores. Tá bom, você não está mal, tá? Você consegue ficar entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, só fazendo todas as provas anteriores de português e matemática, tá bom? Não fica desanimado. É que aqui eu tenho que passar o estudo completo para todo mundo acertar tudo, né? Bom, agora vamos lá. Parte de informática, o bicho tá pegando, tá? Não tá fácil, parte de informática. Claro que eu estou me baseando no concurso de 2026, de Salto e Pirapora, né? Pode ser que aqui em Salto eles dêem uma aliviada. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou falar para vocês? Aqui, se vocês estiverem comentando bastante embaixo aqui, ó, comenta, mas comenta mesmo, assim, professor, eu quero que você me ajude com material de informática, tá? Eu vou fazer um material de informática, claro que a IA vai me ajudar, só que eu vou revisar esse IA, porque como, não sei se vocês sabem, mas eu sou da área de informática, eu tenho mestrado em informática. Então, eu posso ajudar vocês na área de informática. Então, mas comenta bastante, ó, quero a parte de informática, que aí eu vou separar esse material de informática para vocês, tudo que vocês precisam estudar para essa prova, beleza? A IA vai me ajudar, mas eu vou revisar, não vou jogar na IA assim e mandar para vocês não, tá? Eu vou revisar bonitinho tudo que precisa, tá bom? Lembrando que a parte de aqui, ó, que eu destaquei de texto, que é o Word, né? Planilha, vocês sabem que é o Excel. E a parte de apresentação, que é o PowerPoint. O ideal é vocês estudarem com um computador. Porque eles gostam de colocar muita questão. Esse ícone faz o quê? Você clicando em inserir e indo não sei aonde faz o quê? Tá? Então eu recomendo estudar com o computador. Porque o meu material não vai ter imagem, né? Então, ele vai servir mais para a parte de teoria, que na verdade é o resto, né? É mais a parte do resto. Então, por exemplo, periférico. Então, eu vou falar periférico de entrada, periférico de saída, tá? As instalações de modo geral. Quais são o vírus, o worms, o spam, os malwares, né? De modo geral, antivírus. Então, assim, se tiver um computador, melhor. Se não tiver, aí o jeito vai ser dar uma pesquisada na internet como que é o Word, como que é o Excel. Eu acho que para quem já mexe com informática sabe do que eu tô falando, né? Porque você teoricamente vai ter perguntas de como você mexer no Word, como mexer no Excel e como mexer no PowerPoint, tá bom? Mas o resto da teoria eu consigo fazer tranquilamente se vocês comentarem bastante embaixo. Não é meio comentário não, hein? Comenta embaixo que é uma beleza, que aí eu separo pra vocês de graça, tá? Que aqui, galera, não tem curso, não tem nada, é tudo de graça aqui, tá? Igual em 2022, eu vou fazer tudo de graça pra vocês passarem nesse concurso de Salto, porque é a minha cidade, né? Eu gosto muito da minha cidade de Salto. Bom, e vamos agora pro cargo de inspetor de aluno, que minha irmã trabalha lá, né? Ela trabalha lá não, ela é inspetora de aluno. Bom, então aqui vai cair português e matemática, e a dica vai ser a mesma do auxiliar administrativo, porque é igual. Não, o nome do cargo não é importante. Então, se o cara falou assim, eu quero a prova de inspetor de aluno, você esquece, tá?
Você quer questões de português e matemática recentes da SH Dias. De preferência, fazer as de 2026, depois 2025, depois a 2023, 2022, 2021 e assim por diante. Entendeu? Tem que fazer todas. Eu acho que de 2020 para cima. Eu acho que para trás eu acho que não. Acho que já tá muito velho, tá? Então de 2026 até 2020. E como eu falei, no link da descrição aí tem mais de 50 provas anteriores, de graça para vocês, de graça. Então assim, só fazer. Pegou e faz. Vai fazer na prova. Tranquilo? No grupo lá do WhatsApp, você pode tirar dúvida e coisa do tipo. O grupo pode estar meio lotado, que o pessoal gosta de entrar nos meus grupos, mas manda lá a solicitação e espera que uma hora alguém saia e eu coloco você dentro, beleza? Bom, então aqui eu não vou falar nada, né? Porque a gente já viu, né? Então aqui a parte de conhecimentos específicos para esses dois cargos, tá? Eu vou só citar um pouquinho de secretário de escola. Então, de secretário de escola... Cadê o secretário de escola aqui, meu Deus? Tá aqui. Secretário de escola, olha o que a SH Dias aprontou. Ela meteu a mesma coisa de informática, tá vendo? Olha lá, igualzinho. Então vai ser uma mistura da prova de auxiliar administrativo com um pouquinho de administração e um pouquinho da legislação que já vai ter, possivelmente, na parte de PEB 1, tá? Então quem quiser pegar essa legislação, vai ter a parte do PEB 1 que eu vou separar pra galera. Tá? Não vai ler todo o PEB 1, pelo amor de Deus. Você só vai ler a parte da LDB e a parte do ECA, tá? Que vai ter lá na apostila do PEB 1. Bom, e a de informática você pega a mesma do auxiliar administrativo, porque é igual, tá? E a parte de administração aí você que vai ter que ficar estudando, mas você vai seguir a mesma regra que eu vou ensinar para vocês lá no PEB 1 daqui a pouquinho. Beleza? Aí você faz com essa parte de administração, que também não vai ser difícil, vai ser de boas. Beleza? E agora vamos falar dos cargos aqui, ó. Os cargos que tendem a ser complicado, que é a parte de português, né? Olha lá. E a parte de conhecimento específico. Na verdade, a parte complicada é a parte de conhecimento específico. Porque o português, lembra que eu falei? Ó, é o edital que tá falando, hein? Não sou eu, hein? Ó, conteúdo programático até o ensino médio. Isso aqui não é cargo de nível superior? É igual eu falei, só cai até o ensino médio. Aí você pega uma prova de ensino fundamental, de, sei lá, auxiliar de serviços gerais. Ah, professor, mas eu não vou estudar essa prova aqui. Você vai, porque o edital é claro. É até o ensino médio. Até o ensino médio tem o fundamental junto, tá bom? Parte de separação de sílaba, por exemplo, a gente aprende no fundamental, não é no ensino médio, né? Então, gente, pega todas as provas, não importa o nome do cargo, tá bom? De português. E a parte de conhecimento específico, eu vou explicar lá no PEB 1, que vai ser mais ou menos o mesmo esquema de como você estudar, tá? Só que é claro que aí cada cargo, né, tem a parte específica, né, ó. Tá vendo? Ó, a assistente de direção tem que estudar esses aqui, tá? Só que aí eu vou ensinar como pegar esses tópicos bonitinho lá no PEB 1, que eu acho que é mais fácil e também a maioria do pessoal que vai prestar. Beleza? Mas aí vai específico. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu descer aqui. Nossa, quanto cargo. Ah, aqui o PEB 1. Ó, o PEB 1. Ó, já até sinalizei aqui o PEB 1. Então, o PEB 1, olha o que acontece. Tá vendo? Pra quem me acompanhou, né, quando eu lancei meu primeiro vídeo, acho que foi começo de janeiro, dezembro, eu falei, não tem matemática. O pessoal tava falando, eu tenho dúvida em matemática. Não tem matemática, tá? Ó, comprovado, não tem matemática. Vamos lá. Língua portuguesa. Não vou falar mais nada, porque eu já falei muito de língua portuguesa. Eu expliquei tudo que cai lá no auxiliar administrativo, vai cair aqui. É igualzinho, tá bom? Nada. Porque é até o ensino médio. Beleza? Bom, agora vamos falar da legislação. Bom, legislação tá aqui, ó, tá? Então, se tiver muito comentário, mas tem que ter muito comentário, não vai ter 1, 2 ou 3 ou 4, 5 não, hein? Pedindo para eu separar toda essa questão de legislação atualizado, que eu vou pegar no site do Planalto hoje, tá? Não vai ser da semana passada, não, é hoje que eu vou pegar todas essas leis separadas bonitinho, tá bom? Comenta aí, quero a legislação que eu vou separar para vocês. Beleza? Vou disponibilizar de graça para todo mundo, igual a parte lá de informática, tá? Então eu vou separar tudo, ó.
E ó como tem legislação. Eu vou ter um trabalho bem grande aqui, beleza? Legislação. É muito conteúdo, tá? Então, como que você vai estudar? Bom, você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai ler a legislação. Tudo que tiver número. E o que é esse negócio de número? É, por exemplo, prazo, idade, porcentagem, tá? Você vai anotar. Então, exemplo, vou chutar. 10% dos deficientes têm direito à cota, tá? Aí você anota. Opa, 10% dos deficientes têm direito à cota. Entendeu? Você vai anotando, porque tem número. Você anota num papel. E aí você vai anotando nesse papel várias e várias coisas. E o que tá no papel, obrigatoriamente, você tem que saber meio que decoradinho para ir para a prova. Então, esse é o ponto 1, para passar em legislação. Ponto 2, você vai pegar as coisas mais importantes que já caíram em provas anteriores. E quando é prova anteriores na parte de legislação, o nome também não importa. Porque aqui, ó, o que acontece, ó? Tá vendo o PEB 2 de administração? Vai ter a mesma legislação do PEB 1. Então, professor, eu não tenho a legislação do PEB 1, mas você tem a legislação da prova, sei lá, de inglês. É a mesma, tá bom? Porque o que vai mudar vai ser a parte de conhecimento específico que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa parte é igual. Então, agora eu vou chutar, tá bom? Eu vou chutar uns negócios aleatórios. Então, vamos supor sei lá, o município é obrigado a cuidar da educação infantil. Então, você já leu essa parte na legislação, né? Vamos supor que caiu essa questão numa prova anterior. O município é obrigado a cuidar da educação infantil. Aí você já vê na lei onde está isso. E aí você já vê que tem um tópico lá, tem uma linha, ou deve ter alguma coisa assim. Você vê lá, o Estado ele é responsável por cuidar do ensino médio, que seja, tá do ensino médio. Aí você já anota. A União é responsável por isso. Entendeu? Então não esquece. Então você vai fazendo esse tipo de coisa. Então você vai no PNE lá. Não sei o que é responsável por não sei o que. Aí você vai em volta daquilo ali e você já dá umas anotadinhas, tá? Dá para acertar 100% da legislação? Difícil, é muita coisa e tal. Só que você fazendo isso, a sua taxa de acerto vai ser muito elevada. Beleza? Então não esquece, sempre se paute em prova anterior. Pega a prova anterior, cai um tema meio parecido ali, você já anota o que tem em volta. Beleza? Bom, isso aqui, como eu falei, tiver muito comentário, eu vou separar tudo para vocês. E agora vamos à parte de conhecimentos pedagógicos, tá? Parte de conhecimentos pedagógicos também é comum a todos os cargos de PEB, né? No caso, tanto PEB 1 quanto PEB 2, tá? Então, aqui já não vou separar para vocês. Então já é mais complicado, que é muita coisa, tá? Então aqui vocês vão separar basicamente por duas fases. Então, qual que vai ser a primeira fase? Primeira fase é você ver o que caiu na prova anterior, tá? E aí você estudar assuntos semelhantes ao que já caiu. Então essa é a primeira parte. Então você vai pegar, aproveita que tem várias provas anteriores e você estuda assuntos semelhantes. Então você estuda o tema lá, eu acho que o professor tem que fazer isso, isso e isso. Aí você já estuda outros temas semelhantes, tá? E como que você estuda isso? Como se fosse um trabalho de escola, um seminário, sabe o seminário? Você tem que estudar, entender um pouquinho e anotar. Então, é basicamente isso, beleza? Então, essa é a primeira coisa. Segunda parte, tá? Segunda parte, você vai fazer... Sobrou tempo. Eu tô com o tempo sobrando. Você vai pegar cada tópico. Você tá vendo que cada ponto e vírgula aqui é um tópico? Ó? Tá vendo? Você vai pegar cada tópico e vai fazer uma pesquisa como se fosse um seminário, um trabalho de escola. E você vai fazer um resumo em papel. Então, formação contínua de professores. Você joga no Google, dá uma pesquisada como se fosse um trabalho de escola, tá bom?
E aí você escreve um pouco sobre a formação continuada de professores, tá? Ah, eu quero um pouco de autores e pensadores da educação. Paulo Freire eu acho que cai bastante. Tem que ver lá quais são os autores que não caíram recentemente. Aí eu vou pesquisar, fazer um resuminho sobre as coisas mais importantes dos autores. Beleza? E você vai fazendo isso com tudo. Beleza? Ah, professor, eu não dá. Eu dou muita aula, eu dou aula de manhã, tarde e noite, não consigo. O que eu faço? Aí você vai utilizar o ChatGPT. Mas essa é a recomendação? Não é recomendação, tá? Isso é só pra galera que não tem tempo, tá? Não tem tempo, professor. Ou eu estudo pelo ChatGPT ou não vou estudar nada. Então você pega pelo ChatGPT e aí você pega tópico por tópico, tá vendo? Ó? E fala assim, ó. Faça um resumo grande ou extenso sobre a formação continuada de professores, tá? É que se pedir um resuminho, ele vai dar 2 linhas. Então, faça um resumo extenso e etc, etc sobre isso. E aí, o que ele der escrito, você achar interessante, você anota. Beleza? Não precisa anotar tudo. É o que você achar interessante do resumo meio extenso que ele deu para vocês, tá bom? Mas lembrando mais uma vez que essa não é a minha primeira recomendação, tá? Nem de longe é a minha primeira recomendação. Agora, professor, eu tô com muito tempo livre, eu tô tranquilaço. Aí, recomendação é, depois que fez todas essas etapas que eu falei para vocês, tá? Vocês vão pegar e vocês vão dar uma lida ou resumida em cada um, tá bom? Isso aqui, de resumir tudo isso aqui, é só para quem tem com muito tempo livre mesmo, assim, no tempo livre do universo, tá? Porque basicamente não precisa, é só pra você ter um plus e ficar igual a nossa amiga Carol, aqui do canal, e passar em primeiro, tanto em Cabriúva quanto em Itu. E detalhe, ela vai prestar esse concurso de PEB1 também, ela tá lá no grupo e ela também tá ajudando o pessoal, tá bom, gente? Então a Carol sempre passa em primeiro nos concursos de PEB1, tá bom? Então, porque é muita coisa, tá? Então, o que eu falei, professor, se for para ler isso aqui tudo e tal, eu desisto. Não, não vai desistir não, tá? Isso é só se eu tiver com muito tempo, assim, muito tempo, beleza? Beleza. Aqui nós temos a parte de conhecimento específico. Lembra que eu falei que o conhecimento específico que muda? Então, aqui é do PEB1. Então, se você vai fazer, sei lá, PEB2 administração, você vai ler o conhecimento específico do PEB2 administração, tá bom? Porque conhecimento pedagógico, legislação e parte português é igual para todo mundo que é PEB, beleza? Muito bom. E aqui você vai seguir a mesma recomendação, tá bom? A mesma recomendação dessa questão que eu falei. Então você pega, faz um resumo como se fosse um trabalho de escola, tá? Depois você pega lá no ChatGPT, se você não tiver tempo e coisa do tipo, tá bom? Mas lembrando mais uma vez, não é recomendação você ficar fazendo resumo lá no ChatGPT. É só pra galera que, assim, não tem tempo. Ou faz isso ou não estuda. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. Tá. Eu não vou prometer. Tá? Não vou prometer mesmo. Não vou. Mas comenta aí, tá? Se vocês querem que eu separe o conteúdo específico de PEB1 e de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Separe pelo menos um resuminho básico, não vai ser uau, assim, só com isso eu tô feliz, vou passar em primeiro, tá? Tá bom? Comenta aí se vocês querem, mas eu também não vou prometer. Vou tentar, tá? Porque eu já me comprometi com muita coisa, beleza? Mas eu vou tentar fazer esse resuminho pra vocês, se vocês comentarem, quiserem, claro, né? Tiver um volume expressivo de gente querendo, quem sabe? Eu me anime a fazer no meu carnaval. Ao invés de ficar vendo o bicho de pé, né, que vai ter em salto, eu fico fazendo um resuminho pra vocês. Quem sabe? Não é verdade? Muito bom. Agora, aqui, né, nós temos a parte de conhecimentos, que é os outros, né, que é PEB2, administração. Aí, tá vendo? Ó, aí tem a parte específica, ó. Tá vendo? Parte de arte. Só como a parte de arte tá embaçada também. Vixe Maria, Jesus amado da oração. Vixe Maria. Agora deixa eu ver o que mais tem aqui no edital. Deixa eu ver o que mais tem no edital.
Opa, nossa, quanta coisa. Aqui. Deixa eu ver, isso aqui é para inspetor de aluno. Não, acho que não tem mais nada. Bom, pessoal, então é só isso. Nossa senhora, esse vídeo ficou longo, né não? Então, pessoal, tem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, comenta embaixo, tá? Porque se eu não souber, alguém vai conseguir responder essa pergunta, que afinal de contas, Salto não é uma cidade tão grande assim. Sempre tem alguém que trabalha na prefeitura e sabe como que está funcionando lá atualmente. Beleza? Então, só perguntar aí que eu vou responder. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta. Então é isso. Até mais. E boa prova!